Há alguns dias, atendi um homem que, há pouco tempo, tinha tudo em ordem. Seu negócio prosperava, a família vivia em harmonia e os recursos financeiros eram abundantes. Agora, porém, ele enfrentava falência, um casamento desfeito e a saúde comprometida. Com os olhos marejados, ele me disse: Abraão, fiz tudo como deveria. Trabalhei sem parar, fui íntegro, cumpri minhas obrigações. Como tudo desabou tal rápido? Ao visitar sua residência, descobri a resposta. 7 plantas espalhadas pela casa, que ele e a esposa haviam adquirido acreditando que trariam beleza e vitalidade ao ambiente. Eram espécies que, segundo ensinamentos milenares da Cabala, jamais deveriam ser mantidas dentro de um lar. Contudo, ninguém o alertou sobre isso. As floriculturas apenas destacam sua aparência agradável e os supostos benefícios para o ar, sem mencionar os riscos reais. Meu bisavô, que sobreviveu aos horrores de Varsóvia, costumava dizer que a ignorância custa mais caro do que qualquer tributo. O desconhecimento sobre energias pode arruinar em poucos meses o que levou anos para ser construído. E ele estava certo. O homem que me procurou perdeu cerca de 400 mil reais em 3 anos. Não foi má sorte, nem uma crise econômica. Foram aquelas plantas. 7 vasos que ele mesmo trouxe para dentro de casa, regando e cuidando com dedicação, sem perceber que cada folha drenava a prosperidade de sua família como um ralo silencioso. Pode parecer exagero ou superstical, mas então como explicar? O fato de que, nas residências dos judeus mais bem-sucedidos que conheço, essas plantas nunca são encontradas. Meu avô, que ergueu um império do nada e perdeu tudo durante a guerra, tinha uma regra inegociável. Nem de presente, nem por acaso, aquelas espécies não entravam em sua casa. Hoje, revelarei quais são. Mostrarei exatamente o que pode estar em seu lar neste momento, minando suas finanças, obstruindo suas chances e afastando a abundância. Mas há um alerta. Uma dessas plantas é a mais nociva de todas. Está presente em 90% das casas brasileiras. As pessoas a colocam na sala, no quarto, até no escritório, sem suspeitar que ela carrega a energia mais prejudicial. Aguarde até o fim, pois ao descobrir qual você entenderá muito sobre sua trajetória financeira. Lembrará quando adquiriu ou quando alguém a ofereceu de presente. E perceberá que foi justamente a partir daquele momento que as dificuldades começaram. O dinheiro passou a sumir mais rápido, as oportunidades rarearam e os problemas se acumularam. Você atribui tudo à coincidência, mas quando se trata de energia, nada e por acaso. Tudo tem uma razão, uma causa. Essas 7 plantas são responsáveis diretas por bloqueios financeiros e espirituais que você precisa conhecer antes que seja tarde. Meu nome é Abraão, descendo de uma linhagem de rabinos e comerciantes que sobreviveram aos piores momentos na Europa e reconstruíram suas vidas em terras estrangeiras. Meu bisavô chegou ao Brasil sem recursos, sem contatos e sem dominar o idioma. No entanto, possui algo mais valioso, o conhecimento ancestral sobre como as energias circulam e o que atrai ou repele a prosperidade. Ele me ensinou que há uma explicação para certas famílias enriquecerem geracal após geracal, enquanto outras trabalham a vida inteira e morrem sem nada. Não se trata de sorte, mas de sabedoria. Um saber preservado por milênios, hoje descartado como mera crenca, pois é mais fácil vender vasos de plantas do que transmitir verdades. Hoje compartilharei os ensinamentos que minha avó seguia com rigor, os mesmos princípios que ela usava para proteger sua casa de energias negativas, segredos ignorados pela maioria, pois não são ensinados nas escolas, não aparecem na televisão e não são divulgados nas redes sociais. Por quê? Porque não interessa ao sistema que você saiba. Quanto menos conhecimento tiver sobre energias, mais consumirá, mais comprara e mais gastara tentando resolver problemas que você mesmo criou sem perceber. Minha avó era uma mulher simples, sem formação acadêmica ou livros de autoajuda, mas sabia coisas que muitos especialistas atuais desconhecem. Ela entendia que uma casa não é apenas tijolos e cimento, e um organismo vivo, que respira, absorve e retém. Tudo que é colocado dentro dela influencia diretamente o fluxo de prosperidade da família. Abraão, dizia a ela, as plantas não são todas iguais. Algumas são bem caos, outras são maldicos disfarçadas de beleza. E ela estava absolutamente certa. Cresci observando isso na prática. Vi famílias transformarem suas vidas apenas removendo as plantas erradas de suas casas. Vi negócios à beira da falência se recuperarem depois que os donos retiraram aqueles vasos de seus estabelecimentos. E também vi o contrário. Pessoas honestas e trabalhadoras perderem tudo por insistirem em manter em casa aquilo que os sabios sempre advertiram para evitar. Antes de prosseguir, é importante que você acompanhe até o fim, pois o que será revelado não é entretenimento. Trata-se de uma informação capaz de alterar sua situação financeira nos próximos 90 dias. Não é exagero, nem promessa vazia. E um conhecimento testado por Geracões, que resistiu a perseguições, guerras e tempos difíceis, chegando a você agora. Preste atenção.
Deixe nos comentários apenas o número 7. Isso ajudará a identificar quem está realmente atento e também ser um compromisso seu de assistir até o final. Preciso que compreenda. A sétima planta que mencionarei e a mais perigosa. Ela está bloqueando sua prosperidade neste exato momento. 90% das pessoas a têm em casa e a maioria nem imagina o estrago que ela causa. Você descobrirá qual mas apenas no final, pois antes preciso explicar as outras 6 para que entenda o padrão. Como elas agem, como drenam energia e por que representam um risco. Fique até o fim. Não pule nenhuma parte. Cada planta que citarei tem uma função específica, uma energia particular e um tipo de influência negativa. Quando compreender o conjunto, ver a sua casa com outros olhos, perceberá que aquilo que considerava decoracal era, na verdade, uma sabotagem. Silenciosa, invisível, mas devastadora. Agora, concentre-se. Começarei a revelar as plantas. Ao ouvir o nome de cada uma, você saberá imediatamente se ela está em sua casa. E, se estiver, entenderá por que certas áreas de sua vida não fluem, porque o dinheiro não permanece, porque as oportunidades não surgem e porque a prosperidade parece sempre fora de alcance. A quinta planta a ser eliminada e a arruda, popularmente associada a protecal contra o mal olhado e energias negativas. Ela carrega uma dualidade perigosa. Seu aroma forte e suas folhas pontiagudas não são apenas características físicas, mas reflexos de sua energia. A arruda não filtra, ela repele. E ao repelir o que considera negativo, também afasta o que poderia ser benéfico. Seu uso excessivo cria um ambiente de desconfiança constante, onde até mesmo as relações mais próximas são vistas com suspeita. Há quem acredite que um pequeno ramo de arruda no bolso, uma bolsa, afasta inveja. O que não percebem é que, ao carregar essa planta, estão internalizando a ideia de que o mundo é um lugar hostil, onde todos são potenciais inimigos. Essa mentalidade se reflete em decisões cautelosas demais, em oportunidades perdidas por medo e em uma vida financeira estagnada. A prosperidade exige abertura, não blindagem. Exige confiança, não paranoia. Um caso emblemático envolveu uma comerciante que mantinha a arruda em todos os cantos de sua loja. Ela acreditava que, assim, estaria protegida de concorrentes desleais. No entanto, suas vendas nunca decolavam. Os clientes entravam, olhavam ao redor e saíam sem comprar. Quando questionada, diziam que o ambiente parecia pesado. Após remover as plantas, as vendas triplicaram em um mês. A energia de desconfiança que a arruda emanava afastava não apenas supostas energias ruins, mas também as pessoas. A sexta planta e a babosa ou aloe vera. Apesar de seus benefícios medicinais, sua presença dentro de casa não é recomendada. A babosa é uma planta de sobrevivência adaptada a condições adversas. Ela armazena água em suas folhas, como se estivesse sempre se preparando para uma seca. Energeticamente, isso se traduz em uma mentalidade de escassez. Quem mantém babosa em casa está, inconscientemente, programando-se para guardar, para economizar em excesso, para viver no medo de que o pior sempre está por vir. Uma empresaria que atendia mantinha um vaso de babosa na entrada de sua empresa. Apesar de ter um negócio sólido, ela nunca conseguia expandir. Sempre que surgia uma oportunidade de crescimento, algo a fazia recuar. Melhor não arriscar, pensava. Após remover a planta, sua postura mudou. Ela passou a investir em novos projetos, a contratar mais funcionários e a abrir filiais. A babosa não estava apenas na entrada da empresa, mas também em sua mentalidade. A sétima e última planta desta lista é a era, comum em jardins e varandas. Ela é frequentemente usada como elemento decorativo. No entanto, sua natureza invasiva reflete-se em sua energia. A era cresce rapidamente, enredando-se em tudo ao seu redor. Dentro de casa, ela cria uma atmosfera de dependência e sufocamento. Relacionamentos se tornam possessivos. Projetos ficam estagnados por falta de autonomia e a sensação de estar preso a situações ou pessoas se intensifica. Um casal que buscava orientar calma mantinha era em todos os cômodos da casa. Eles descreviam sua relação como intensa, mas também asfixiante. Brigas constantes, ciúmes excessivos e uma sensação de que não podiam viver um sem o outro dominavam o casamento. Após remover as plantas, ambos relataram uma mudança significativa. Passaram a respeitar mais o espaço um do outro, as discussões diminuíram e a relação ganhou leveza. A era não estava apenas nas paredes, mas também em seus vínculos. Cada uma dessas plantas, quando analisada sob uma perspectiva energética, revela padrões que se repetem na vida de quem as mantém em casa. Não se trata de supersticar, mas de observar. O ambiente em que vivemos influencia nossas escolhas, nossas relações e, consequentemente, nossa prosperidade. Remover essas plantas não é um ato de descrença, mas de consciência, e um passo em direção a um espaço que reflita não apenas beleza,
mas também a harmonia e abundância. Ele sugeriu à família que removesse as samambaias. No início, houve resistência, mas, após a retirada, notou-se uma mudança gradual. As finanças começaram a se estabilizar, as dívidas foram quitadas e a sensação de aperto financeiro diminuiu. Não se tratava de coincidência, mas de uma relação direta entre o ambiente e a energia que ele absorvia. A samambaia, com suas folhas delicadas e aparência inofensiva, e um exemplo claro de como algo aparentemente benigno pode exercer um efeito sutil, porém constante, sobre o fluxo de abundância. Ela não apenas consome a umidade do ar, mas também simboliza a retenção de mocos e recursos. Em um espaço onde ela está presente, a energia tende a se acumular em vez de circular, criando um ciclo de escassez. Não é necessário atribuir a isso um caráter místico, basta observar como ambientes úmidos e estagnados favorecem a proliferação de mofo e deterioração. Da mesma forma, a samambaia, ao absorver a umidade, contribui para um clima de estagnação, onde o movimento natural da prosperidade é interrompido. Há quem argumente que a planta traz beleza e vida ao ambiente e, de fato, sua aparência é agradável. No entanto, a questão não é estética, mas funcional. Um espaço que promove o bem-estar deve favorecer o equilíbrio, não a drenagem. A samambaia, por sua natureza, exige mais do que oferece. Ela não contribui para a renovação do ar, não purifica o ambiente de forma significativa e, em termos energéticos, atua como um filtro que retém em vez de liberar. Em culturas tradicionais, plantas com essas características eram evitadas em locais de convivência justamente por seu potencial de atrair desarmonia. A remocal da samambaia não implica em desvalorizar sua beleza, mas em reconhecer que certos elementos, por mais atraentes que sejam, podem não ser compatíveis com os objetivos de um espaço. A prosperidade não se constrói apenas com esforço, mas também com escolhas conscientes sobre o que se mantém ao redor. Um ambiente que favorece o fluxo de energia e aquele que permite que as coisas circulem, sem retencões ou bloqueios. A samambaia, nesse sentido, representa o oposto, a absorção constante, a necessidade incessante e a dificuldade de satisfazer se entencal e criar um lar ou um local de trabalho que estimule a abundância. E preciso avaliar não apenas o que se deseja atrair, mas também o que pode estar impedindo esse movimento. A samambaia, embora comum, é um desses elementos que, quando presente em excesso, pode atuar como um obstáculo silencioso. Sua retirada não é um ato de rejeitar a natureza, mas de alinhamento com um propósito maior, o de viver em um espaço que reflita não apenas beleza, mas também equilíbrio e fluidez. A construção da casa do bisavô seguia um princípio claro, a ausência total de samambaias. Essa decisão, transmitida ao longo das gerações, não se baseava em mero capricho, mas em uma observação prática sobre os efeitos desse elemento no ambiente. A planta, frequentemente associada a dificuldades de manutenção, exige cuidados constantes, regas diárias, atenção à umidade e, mesmo assim, tende a murchar ou apodrecer com facilidade. Esse ciclo de dependência não se limita ao aspecto físico, reflete-se também na dinâmica energética do espaço. A samambaia, quando presente em excesso, pode atuar como um dreno sutil. Assim como absorve água de forma acelerada, sua presença em ambientes internos estaria relacionada a um fluxo contínuo de dispersão de recursos. O exemplo do empresário que enfrentava desequilíbrios financeiros apesar de um faturamento estável ilustra essa relação. Após a remocal das 12 samambaias que decoravam seu escritório, o cenário mudou, o caixa passou a apresentar sobras, reservas foram constituídas e a sensação de escassez deu lugar a uma maior estabilidade. Não se tratava de coincidência, mas de uma alteração no padrão energético do local. A planta não apenas demanda atenção constante, mas também reproduz, em um nível simbólico, uma dinâmica de dependência. Sua necessidade de cuidados ininterruptos espelha situações em que a vida se torna uma sequência de emergências, onde a energia é direcionada para apagar incêndios em vez de construir bases sólidas. A prosperidade, por outro lado, pressupõe fluidez e acúmulo, características incompatíveis com a presença de elementos que sugam recursos de forma contínua. A relação entre plantas e ambientes não é uma ideia moderna. Diversas tradições, desde templos budistas até práticas ancestrais de jardinagem, estabelecem critérios rigorosos sobre quais espécies devem ou não ocupar determinados espaços. Essas escolhas não são arbitrárias, baseiam-se na compreensão de que cada ser vivo emite uma frequência energética específica, capaz de influenciar o ambiente ao seu redor. Algumas plantas elevam a energia, enquanto outras a dissipam. A samambaia, nesse contexto, seria um exemplo do segundo grupo. A proposta não é uma questão de crença,
mas de experimentar cal. A remocal das samambaias por um período determinado permite observar possíveis mudanças no fluxo financeiro, nos relacionamentos e até mesmo no estado emocional. Se nada ocorrer, não há perda. Se houver alterações, porém, abre-se a possibilidade de compreender como elementos aparentemente inofensivos podem interferir na dinâmica da vida cotidiana. Pontuável. Com décadas de experiência, examiu essa perspectiva em uma frase: não existe sorte, existe conhecimento. A prosperidade não é fruto do acaso, mas da capacidade de identificar e eliminar obstáculos. A ignorância, nesse sentido, tem um custo elevado, pois impede a percepção de padrões que poderiam ser ajustados com a coisa simples. A escolha entre manter ou remover esses elementos define não apenas o ambiente físico, mas também a qualidade da relação com os recursos disponíveis. A vida é breve demais para permanecer em ciclos de escassez quando a abundância está acessível. No entanto, acesso exige mais do que desejo, exige a cal. A decisão de limpar o espaço, fechar os drenos invisíveis e permitir que a prosperidade se estabeleça não depende de magia, mas de um entendimento prático sobre como as energias interagem. Que se faz com essa informação determina o rumo dos próximos passos.